19º domingo do tempo comum, 11 de agosto de 2024. Hoje a igreja celebra Santa Clara de Assis. O nosso super abraço de hoje vai para Júlia Fonseca Monteverde, que está fazendo 2 aninhos. Um abraço também para os seus pais. Ela é de Vila Velha, Espírito Santo. Parabéns e muitas felicidades. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida. Amém. João capítulo 6, versículos de 41 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, os interlocutores de Jesus são chamados pela primeira vez de judeus. Na realidade, aqueles que ouvem o Mestre são galileus. Para João, o termo judeus indica os incrédulos, os típicos representantes do mundo hostil à revelação do Filho de Deus. Aqui é claro que se trata das autoridades judaicas da época. Eles murmuravam como seus pais que no deserto murmuravam contra Deus e contra Moisés, rebelando-se contra os planos da salvação. Êxodo capítulo 16, Números capítulo 11. Murmurar é falta de fé e expressa escândalo diante do mistério da encarnação do Filho de Deus. Jesus declara que desceu do céu, mas os fariseus conhecem seu pai e sua mãe. É por isso que eles estão surpresos com sua declaração ousada. Obviamente não estavam conscientes da verdadeira origem de Jesus. Isto não se conhece com os olhos da carne, mas com o olhar da fé. E a razão última da fé se encontra na atração do Pai para que os homens possam aderir ao seu Filho Jesus. A citação dos profetas, e todos serão ensinados por Deus, poderia ser inspirado em Jeremias 31, Ezequiel 36, mas o texto mais próximo daquele citado por João é Isaías 54, versículo 13, que diz o seguinte, e eu vou perguntar, todos os seus filhos ensinados por Deus. Também aqui, como em João capítulo 6, a citação não parece ser encontrada literalmente no Antigo Testamento. João adapta o texto às suas perspectivas teológicas, entre as quais se destaca o universalismo da salvação. Na verdade, ele não fala apenas de todos os filhos de Jerusalém, mas simplesmente de todos,
interpretando a nova aliança numa perspectiva universal. A fé é um dom de Deus e tem as suas raízes na ação divina do Pai. Portanto, somente aqueles que ouviram e aprenderam do Pai acreditam em Jesus. Jesus, depois de ter dito que a razão última da fé está na atração do Pai, acrescenta: quem crê tem a vida eterna. A vida eterna depende da fé. E a fé é ouvir, comer Jesus, que é o pão celeste que dá a vida eterna. Depois da proclamação solene de ser o pão da vida, Jesus compara o maná comido pelos pais no deserto e o pão que é a sua pessoa. O maná não proporcionou a imortalidade, porque todos no deserto morreram, inclusive Moisés, mas quem comer a carne de Jesus nunca morrerá. O ato de comer indica a interiorização da palavra do Filho de Deus e a assimilação da sua pessoa a uma vida de fé muito profunda. Comer o pão vivo que é Jesus significa tornar sua a verdade de Cristo, ou melhor, a pessoa de Cristo que é a verdade, é a revelação plena e perfeita do Pai. O versículo 51, Jesus acrescenta um novo elemento que anuncia o tema central da última sessão desse discurso. O pão da vida é a carne de Jesus para a vida do mundo. O pão do céu é a carne de Jesus, a sua pessoa sacrificada pela salvação da humanidade com a sua paixão e morte gloriosa. O amor de Deus pelos homens atinge a sua expressão máxima na morte de Jesus na cruz. Na cruz ele dá tudo de si pelo mundo e podemos nos encontrar com esta realidade, com esta pessoa, a pessoa de Jesus, na Eucaristia, sempre. Hoje a igreja celebra Santa Clara e eu não sei se você sabia, mas ela é a padroeira da televisão. Santa Clara nasceu em Assis, e na Itália, em 1193, em uma nobre família. Se destacou pela sua caridade, respeito para com os pequenos. Por isso, ao se deparar com a pobreza do Evangelho vivida por São Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Em 1212, quando tinha apenas 19 anos, a jovem abandonou seu lar para ir ao encontro de Francisco na igreja de Santa Maria dos Anjos. Ela cortou o cabelo e vestiu um modesto hábito de lã, e além disso pronunciou os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Clara foi primeiro para o mosteiro beneditino de São Paulo das Abadessas. Pouco depois foi para a ermida de Santo Ângelo de Panso, onde Inês, sua irmã de sangue, juntou-se a ela. Ao se dirigir ao convento de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início a uma nova vida religiosa. Elas primeiramente foram chamadas de Damianitas. Depois, como Clara escolheu, elas foram chamadas de Damas Pobres e finalmente de Clarissas. Seguindo as orientações de Francisco em 1216, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa, porém conseguiu o privilégio da pobreza do Papa Inocêncio III, mantendo o carisma franciscano. Em 1226, e aí o motivo porque ela é padroeira da televisão, Francisco de Assis morreu, e Clara acompanhou o funeral dele sem sair do quarto, já que estava doente. Ela via as imagens como se projetadas na parede. Anteriormente a isso, ela teve esse mesmo tipo de visão em uma noite de Natal, quando viu o presépio e pôde assistir ao Santo Ofício que acontecia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões, foi proclamada oficialmente patrona da televisão. Outro grande feito dessa santa foi a expulsão dos turcos muçulmanos da cidade de Assis. Ela portava nas mãos apenas o Santíssimo Sacramento. Santa Clara morreu no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Foi canonizada no ano de 1255 pelo Papa Alexandre IV. Rezemos.
Santa Clara, que seguindo os passos de São Francisco de Assis, iluminou o mundo com a vossa obediência ao Senhor, ajudai-nos a ter um coração como o vosso, humilde, pobre, temente a Deus. Amém. Por intercessão de Santa Clara de Assis, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e até amanhã.